Hoje falando um pouco sobre Deus e devoção. Esse conteúdo é uma continuação do vídeo anterior, sobre politeísmo e monoteísmo. Se você não viu o vídeo anterior ainda, assiste antes de vir para esse vídeo aqui. Muita gente me pergunta sobre os wiccanos que têm um Deus de devoção e as pessoas perguntam se isso é válido, se isso é legítimo. Uma vez que a Triora entende que a Wicca é uma religião monoteísta, mas sim, é válido você ter um Deus de devoção mesmo sob uma visão monoteísta. Então o que a gente aprendeu no vídeo anterior? Que Deus é um só. E todos os deuses das culturas, como por exemplo Minerva, Júpiter, Netuno, no caso da cultura romana, Osíris, Ísis, Horus, na cultura egípcia e por aí vai, esses deuses são formas de como que essas culturas, como que essas civilizações percebiam a ação divina. Na época acreditavam que eram deuses diferentes, hoje entendemos que são todas manifestações de um mesmo Deus. Porém, as pessoas conseguiam se conectar ao divino daquela maneira. Mesmo entendendo que eram deuses diferentes, as pessoas conseguiam se conectar ao divino. Porque essas percepções que as pessoas tinham do divino como deuses diferentes funcionavam como caminhos para elas poderem acessar esse divino que é único. E durante muitos séculos as pessoas conseguiam milagres, conseguiam bênçãos do divino através do culto dessas divindades. O culto aos deuses então funcionava e funciona como uma estrada que leva ao divino. Cultuar dessa forma, buscar Deus dessa forma, não é obrigatório para o wicano, mas traz algumas vantagens. Primeiro, porque é um caminho consolidado, de busca ao divino. Por exemplo, Minerva. Durante séculos, as pessoas clamam pelo nome de Minerva e conseguem bênçãos, conseguem milagres. Os milagres vêm do divino, mas a devoção a Minerva é um caminho consolidado, um caminho já trilhado e já estruturado para você chegar ao divino. Então esse é um primeiro motivo. O segundo motivo é a união em egrégora. Egrégora é uma união espiritual de pessoas com o mesmo propósito. Quando você tem a devoção a um Deus específico, você se une em egrégora a todas as pessoas que ao longo da história clamaram a Deus daquela maneira, pela devoção a essa divindade específica. E claro que isso aumenta o poder da sua oração, né? E o último, eu acho que é o mais importante, é porque isso aumenta a nossa fé. Nós sabemos que o divino, que Deus existe, ele é concreto, ele é real. Só que como nós não vemos, muitas vezes fica difícil para a gente acreditar e para a gente nutrir aquela fé. Então algumas pessoas conseguem ter mais fé, vamos dizer assim, tendo um Deus que ela conhece o nome, que ela conhece a imagem, que ela tem uma representação visual. Claro que essa representação visual varia de acordo com o artista que criou aquela imagem, aquele desenho, aquela estátua, mas existe uma representação visual de cada deus. Essa daí é a deusa Ísis. Você bate o olho e você reconhece. E algumas pessoas conseguem desenvolver a fé melhor dessa maneira. Então sim, mesmo sob um ponto de vista monoteísta, a devoção aos deuses ela é sim um caminho de fé legítimo dentro da Wicca. Porém, para você poder escolher o seu Deus de devoção, não é tão simples assim igual o pessoal faz, tá? Não é, eu prefiro esse, eu acho esse mais bonito, e vai, escolhe um e adota como Deus de devoção e segue. Não, geralmente não é assim que funciona. Tem que ser uma escolha feita com um pouco mais de cautela. Primeiro, você tem que adotar o seu panteão de devoção. O que é um panteão? Panteão significa todos os deuses. Panteão é o conjunto de deuses de uma determinada cultura. Por exemplo, panteão romano contém Júpiter, Minerva, Juno, Vênus. Panteão grego, Zeus, Hades, Poseidon. Panteão egípcio, Osíris, Ísis, Horus. Panteão nórdico, Odin, Thor, entre outros panteões que existem. Como que você faz para adotar o seu panteão? A Wicca admite que você adote qualquer panteão que não esteja inculto por nenhuma religião tradicional. Então a própria Wicca já impõe algumas limitações, tá? Você não pode escolher qualquer panteão. É por isso que a Triora foca muito na Europa, para você focar
na magia e na espiritualidade europeia, porque é o jeito mais seguro que evita erros. Se você for para outros continentes, você vai encontrar muitas religiões ativas que cultuam os panteões desses continentes. Tem uma religião no Brasil ativa, de outro continente que não é a Europa, que as pessoas confundem muito com Wicca, misturam muito com Wicca, e são religiões diferentes, não pode misturar, né? Eu não vou citar o nome aqui para não causar polêmica. Uma que eu posso citar um nome é o hinduísmo, porque no Brasil é pouco conhecido, não é tão popular. Você não pode, por exemplo, vou adotar o panteão hindu. Não pode adotar o panteão hindu, porque o panteão hindu ele já é reverenciado pelo hinduísmo. Então a minha dica é, adota um panteão europeu ou egípcio. Ok? O egípcio também é válido. O ideal é que você adote um panteão que você tenha alguma ligação histórica ou familiar. Mesmo que você não tenha exatamente conhecimento da sua árvore genealógica, ou mesmo que você fale assim, poxa, mas a minha família não veio da Europa, a minha família é aqui mesmo do Brasil. Se você pegar o seu sobrenome e der uma pesquisada, você vai chegar provavelmente em algum lugar, algum país da Europa. Você pode partir daí, por exemplo. Mas essa relação histórica e familiar não é a única forma de você adotar um panteão. Existem outras formas. Você pode adotar um panteão que seja mais coerente com a sua egrégora, por exemplo. Você pode adotar um panteão de uma civilização que tem alguma relação com o ambiente que você mora. Por exemplo, você mora em uma região litorânea. Você pode adotar um panteão de uma civilização que conviveu muito com o mar ali, que o mar foi muito importante. Os gregos e os romanos, por exemplo. Então esse é o primeiro passo, é você adotar o seu panteão. Você pode experimentar. Eu, por exemplo, no começo da minha trajetória wiccana, eu tinha adotado o panteão egípcio, por influência de uma mestra que eu tive. Hoje eu sigo o panteão romano. Então você pode experimentar e, se for o caso, mudar. Depois que você adotou um panteão, você precisa conhecer um pouco desse panteão e um pouco da história do povo. Não precisa ser perito. Geralmente, os panteões eles têm 3 deuses que são os principais, que chamam de tríade. Foi daí que o cristianismo tirou a ideia de trindade. Ou você acha que eles criaram isso? Não, eles copiaram tudo da gente, né? Todo panteão tem uma tríade que são os 3 deuses principais ali. Então procura conhecer minimamente desse panteão. E a partir daí você escolhe o seu deus de devoção por afinidade. Se eu escolher um deus de devoção, posso orar em honra a outro deus? Pode. Devoção não é dedicação, tá? Dedicação a um deus é diferente. A dedicação de um deus, você vai reverenciar exclusivamente um deus. A devoção não exige essa exclusividade. Então você pode sim orar em honra a outro deus. Vai ter um evento wiccano a honra a um deus que é de outro panteão. Posso participar? Se tiver dentro daquela regra da Wicca, que o panteão reverenciado não foi adotado por nenhuma outra religião, você pode sim. Por isso que eu falo da Europa, tá? Então, se for um panteão europeu ou mesmo egípcio, você pode ir sem medo, não tem problema. Posso decorar o meu altar com temas do panteão que eu escolhi? Pode. Aí toma cuidado para você não misturar os panteões, tá? Então, no seu altar, por exemplo, você não pode colocar coisas do panteão egípcio e do panteão nórdico, aí não pode. Mas você pode sim caracterizar o seu altar com elementos do panteão que você escolheu. Geralmente, escolher um panteão e ter um deus de devoção aumenta a nossa proximidade com o divino, e são muitos relatos de bênçãos e milagres que as pessoas obtêm dessa forma. Então faz esse exercício, acha um panteão que você se identifica e procura um deus de devoção. Isso vai te fazer muito bem. Qualquer dúvida pode me procurar e conta com a Triora sempre.